Autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida. Por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e das suas mãos. Quantas vezes você viu alguém em uma situação negativa e debilitada de vida e perguntou a essa pessoa: como estão as coisas? E ela respondeu: estão como Deus quer. Se você estiver alerta, perceberá que sutilmente ela está tirando de si a responsabilidade pelos seus resultados negativos e culpando a responsabilidade a Deus. Será que Deus anda trabalhando contra as pessoas? Certamente não. Como diz a Bíblia, porém, de Deus não se zomba. O que tem semeado, isto será o que colherás. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Essas pessoas não percebem que seus comportamentos, pensamentos e sentimentos estão criando a vida delas e normalmente buscam explicações externas para explicar suas desventuras e seus azares. Por isso, responsabilize-se pelas suas atitudes, porque elas serão consequências. Responsabilize-se pelas suas escolhas, pois elas determinarão os seus caminhos e estes determinarão o seu destino. Responsabilize-se pelos seus pensamentos e sentimentos, pois bons sentimentos e bons pensamentos estruturam nossas crenças e realizações. Eu, particularmente, prefiro acreditar que criamos nossas experiências por palavras, comportamentos e ou pensamentos, e que tudo o que comunicamos, pensamos e sentimos gera resultados e objetivos palpáveis na nossa vida. Pessoas de sucesso sabem utilizar não apenas uma estrutura mental para colher resultados, como também sua linguagem corporal, como defende a psicologia e pesquisadora de Harvard Amy Goods. Quando os resultados são ruins, essas pessoas aprendem com eles e responsavelmente optam por uma estrutura mental correta, passam a falar e a pensar de modo diferente e a se comportar também de forma diferente. Após uma derrota, pessoas de grandes conquistas não culpam as circunstâncias, as outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos seus resultados e se perguntam: o que devo fazer de modo diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Uma das áreas de atuação da nossa empresa é a de recolocação profissional e é incrível ver como, entre as pessoas que buscam se recolocar no mercado de trabalho, a maioria absoluta tira de si toda a responsabilidade pelo seu desemprego. As desculpas travestidas de explicações são sempre as mesmas. Houve um corte na empresa e eu tive o azar de fazer parte dele. Você sabe como é, eu tinha apenas 6 meses de empresa. O meu superior se sentiu ameaçado pelo meu desempenho e me perseguiu. A crise está grande e houve redução do quadro, você sabe. Eles me prometeram uma coisa e quando cheguei lá era tudo diferente. Aí fiquei desmotivado. Na verdade, fui demitido, mas já queria mesmo pedir demissão. Poucos são os que conhecem seus erros, demonstrando maturidade e possibilidade de aprendizado. Essas pessoas se comportam assim. Não trabalhei bem, não dei o meu melhor e fui demitido. Contudo, hoje reconheço onde errei, afirmo que não vou mais cometer essa falha e por isso quero muito essa oportunidade para... Não tive humildade suficiente para receber ordens do meu superior e o relacionamento entre nós foi se deteriorando até que fui demitido. O aprendizado, porém, foi grande e estou pronto para recomeçar da maneira correta. Houve um corte por causa da crise e, por não estar batendo minhas metas e fui demitido. A partir de agora estou disposto a fazer tudo de modo diferente, alcançar minhas metas e ser motivado de orgulho para as pessoas que me amam. Quando eu entrei nessa empresa, eu estava buscando um emprego com hora de entrar e sair e em que não precisasse de muito empenho. Quando cheguei lá, porém, era uma loucura, um trabalho intenso para onde eu olhava existiam metas e resultados. Eu não quis entrar neste barco, minhas prioridades eram outras e meu ritmo também não era aquele. Então fui demitido e estou buscando agora algo mais parecido com os meus objetivos. O fato é que enquanto as pessoas não reconhecem que foram demitidas por suas falhas, em alguns momentos elas estarão repetindo os mesmos acontecimentos na vida delas.
e com o tempo estarão se perguntando se fizeram algo contra elas, se é um karma ou se é Deus não as ama. Se você não acredita que tem livre-arbítrio para criar e escrever sua história, presente e futuro da vida, se você não acredita que está criando o seu mundo a cada pensamento e a cada decisão que toma, se você ainda acha que seus sucessos e fracassos independem de você, isso tudo demonstra que você está à deriva do mar das circunstâncias e vivendo perigosamente à mercê dos outros e do mundo. Para você que acredita que a vida é uma sucessão de acasos, resta a pergunta: quem está direcionando a sua vida? Quem é o responsável pelos frutos que você está colhendo? Certamente, alguém está no controle e, se é Deus que está no controle da sua vida, lembre-se de que está no Éden. Ele deu o livre-arbítrio ao ser humano. Você é o tipo de pessoa com quem as circunstâncias e os fatos vão simplesmente acontecer e você vai vivendo, não como protagonista, e sim como coadjuvante, mas uma marionete que depois, sem pedir licença, é convidada a ir ao chorar? Os compositores Bernard Vianney e Lobão criaram uma música que diziam mais ou menos assim: vida louca, vida breve, já que eu não posso me levar, quero que você me leve. A pergunta é: levar para onde? Para uma vida bandida, como diz o compositor mais à frente, ou para a felicidade? Pensar dessa maneira é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver seu nível de maturidade emocional e, como consequência, aumentar espontaneamente sua capacidade de realização. E é a certeza de possuir uma crença que valida todas as outras crenças fortalecedoras e você possui. É a garantia de ser uma pessoa não apenas de ideias, mas também de ação, uma pessoa realizadora, enfim, uma capaz de construir uma vida feliz e plena. O psicólogo e pesquisador Daniel Goleman, no livro O Poder da Inteligência Emocional, Private Level, afirma que com os outros dois autores do livro Richard Burt e Annie Mack, de 2% da população humana são o que de fato produzem mudança, 13% veem as mudanças acontecer e às vezes apoiam e auxiliam os outros 2%. E 85% da massa mundial não percebem o que está acontecendo e simplesmente vão seguindo o grande rebanho da sua direção e que lhes impedem. Essas percentuais não se referem à classe social, cultura ou econômica, pois existem pessoas muito ricas, assim como as pessoas muito pobres, fazendo parte dos 85%. Também encontramos pessoas que vêm como base na pirâmide social, fazendo parte desses 2%, e é formidável vê-las mudando o mundo com as suas ideias, seu trabalho e sua visão. A minha pergunta é: onde você tem colocado a sua vida? Agora compare a visão de uma vida extraordinária que você acabou de descrever com uma vida que você está levando, aquela que você escreveu no capítulo anterior. Esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você e dessa forma só você pode mudá-las. Entretanto, para mudar as circunstâncias, antes que será necessário forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e a perseverança para manter a mesma visão e o comportamento de vitória independente das condições externas. Foi isso que fez Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão, muitos deles na solitária, enquanto vários de seus colegas de cela se lamentavam, colocando como vítimas do apartheid e dos colonizadores brancos. Nelson Mandela se colocava como autor da sua história. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, seus pensamentos e suas atitudes na prisão, e também pelo que faria quando saísse de lá. Enquanto ele via seus amigos de cela e prisão sucumbirem, ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, aprofundou-se em direito internacional e direito penal e em muitas outras matérias importantes para o seu futuro. E tudo isso aconteceu enquanto estava encarcerado. Quando seus colegas e até os guardas o vinham com tanto bom humor e tanta felicidade, alguns diziam: Mandela, acorda, você está na prisão e daqui você não sai ao seu funeral. Outros querem entender tanta determinação e felicidade, questionam: como você vai fazer para estar sempre tão bem? Ao que respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu que controlo. E continuava: quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos basicamente duas opções:
A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados, aprender com eles e mudar. A outra é achar um culpado e, de uma forma ou de outra, sempre se eximir a responsabilidade, colocar nos outros e com as circunstâncias a responsabilidade pelo que aconteceu na própria vida. Tenho treinado, acompanhado, feito coach com centenas de executivos e gestores. Percebo cada vez mais as diferenças entre os prósperos e os limitados, os fazedores de dinheiro e os batedores de ponto. Os limitadores normalmente pensam muito, refletem sobre tudo o que podem não dar certo e dessa maneira se tornam peritos em justificar suas falhas e explicar por que as coisas não estão dando certo como eles haviam calculado. Em geral, nessas pessoas há grandes ideias, porém de poucas realizações. Esse tipo de profissional costuma ajudar seus colegas, dar ideias e mostrar onde eles estão errando e o que precisam fazer para ter êxito. E, por incrível que pareça, eles costumam estar certos. Suas ideias são boas e suas análises são corretas. No entanto, são apenas ideias e o mais crítico de suas ideias geralmente só servem para outros. Para eles, resta justificativa e explicação do porquê suas ações e seus planos e até de seus imobilizamentos não produzem resultados valiosos. Por outro lado, as pessoas que realizam geram boas ideias. Talvez não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas, mas são capazes de pô-las em prática, de fazer acontecer. E, se não obtiverem os resultados esperados, não reclamam, muito menos se justificam. Pessoas de sucesso simplesmente assumem que estão onde se puserem e, com humildade e sabedoria, buscam aprender com seus erros para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Lembre-se de que as pessoas de sucesso não costumam desistir dos seus sonhos, elas aprendem com seus erros e perseveram, persistem focados em seus objetivos, mas a próxima vez fazendo diferente e comportando-se de modo diferente, agindo, pensando e sentindo de maneira diferente. Estudo da cientista Jill Bolte Taylor, autora do livro A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro, mostra que o hemisfério esquerdo é o lado do cérebro responsável pela lógica, pela memória, pela sistematização e reflexão. É aí que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias e também é aí que residem nossas habilidades de planejar, criar e compreender. É onde estão o tão falado consciente e inteligência, QI. O hemisfério esquerdo é o lado matemático, classificador, exato, linear, analítico, estrategista, prático e realista, além de ser o responsável pela linguagem. Já o lado direito do cérebro é o responsável pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos evolutivos, pela consciência, pela intuição e pelas crenças. É o lado responsável pela nossa capacidade de realização e onde reside o atualmente famoso consciente emocional ou inteligência emocional, que é assunto tão abordado hoje em dia pelos famosos psicólogos PhD Harvard, Daniel Goleman e muitos outros cientistas e pesquisadores pelo mundo. O hemisfério direito e muitos outros cientistas e pesquisadores pelo mundo, o hemisfério direito é o lado criativo que desenvolve a arte e a poesia. É o lado que sente paixão, saudável, tristeza, além de ser responsável pela imaginação. Próspero e vitorioso é o ser humano que consegue integrar essas duas áreas do cérebro, ter grandes ideias e conseguir agir para colocá-las em prática. Entretanto, e se tivesse de escolher entre ter grandes ideias e reflexões ou ser realizador ou alegria, o hemisfério direito é a capacidade de realização, mesmo que fosse um realizador de ideias medíocres. É muito melhor realizar ideias medíocres do que ter grandes especuladores ideias e não pô-las em práticas. Tendo em vista que pessoas prósperas estão colocando ideias velhas e batidas em prática, ou mesmo colocando em prática ideias abandonadas pelos seus criadores. Certa vez foi ministrado uma palestra sobre excelência pedagógica através do CIS para 200 professores de uma organização educacional de nível superior, quando uma professora de administração, aparentemente muito capacitada do ponto de vista intelectual, discordou com firmeza de ser responsável por tudo que tinha vivido e, fundamentalmente, discordando do conceito de autorresponsabilidade. Ela protestou e disse: a vida do ser humano é determinada pelo seu conhecimento e reflexão que se faz sobre esse acontecimento. Em seguida, ela começou a falar de Karl Marx e em vários teóricos do socialismo e do capitalismo,
sobre Ernst Newton e Husserl em outros pesquisadores e falou efusadamente que somos o que sabemos e a reflexão que fazemos sobre esses conhecimentos. De certo modo, ela estava certa, ou melhor, ela estava 50% certa. Realmente a reflexão é muito importante, como já disse, porém, se a capacidade de executar e realizar seus planos, meus planos e minhas ideias e suas ideias, só me restarão e nos restarão a frustração. No contexto macro, são de vital importância a esses pesquisadores e suas teorias. No entanto, no contexto pessoal e prático, nenhuma teoria vale absolutamente nada se ficarmos atolados e imobilizados por reflexões e pensamentos, em especial se essas teorias intelectuais forem que somos meros espectadores e que não podemos mudar ou reescrever nossas histórias. Depois de ela ter pronunciado com tanta fúria, sentindo-se acusada, apontei todos que Herbert Einstein pensava sobre o assunto. Após deparar-se com essas ideias de Einstein, a professora que havia me contestado pensou fazer uma série de diálogos internos e ansiosamente pediu que eu continuasse. Depois ela confessou, talvez a solução dos meus problemas existenciais estejam por aí. Quando essa professora falou de sua discordância, outra tentou puxar aplausos junto a outros participantes, indo contra o conceito de autorresponsabilidade. Importante dizer que essa professora, que também não concordava com o conceito, chegou ao auditório com uma postura totalmente reativa. Não participou de nenhuma dinâmica. Sua postura e sua fisiologia corporal demonstravam total rejeição e intuição de que trabalhava e, ao momento todo, fazia aquilo com que fazia. Para essas duas professoras, a vida delas certamente não estava sob seus controles. As coisas não estavam como desejavam e provavelmente continuavam assim até que elas se tornaram capazes de responsabilizar por sua vida e seu destino, até que elas pararem de achar culpados por seus insucessos e frustrações, até que eles pararem de sentir vítimas da situação para prosperar. Precisarão parar de odiar o mundo como se fosse o algoz da vida delas. Precisarão parar de tratar como vítimas e eliminar toda atitude de autocomiseração. Como criador, o CIS e palestrante internacional tem passado por todo tipo de empresa e conhecido muitos estilos profissionais. Os responsáveis são otimistas e motivados, independentemente das circunstâncias. Mesmo que não estejam sendo remunerados e constantemente eles dão o seu melhor. Mesmo que não sejam tão valorizados, continuam sendo produtivos e alegres. Quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, eles optam por não reclamar, não criticar, muito menos culpar a empresa ou os dirigentes por se sentirem como se sentem. Eles buscam em si a solução e, se não encontram, eles simplesmente vão embora e, em busca de seus objetivos e de maneira ética, pedem licença para fazer seu caminho e criar responsavelmente sua história. E, com certeza, uma história de sucesso. Casos da vida real. Relata um depoimento que ilustra exatamente essa atitude de autorresponsabilidade. Carlos, hoje gerente de uma loja de maiores varejistas de calçados do Brasil, a história que ele relatou foi a seguinte, abre aspas, eu era gerente em uma das lojas de moda masculina de um grupo local e que ia muito bem, até um dia em que o supervisor da loja pediu demissão e foi substituído por outra pessoa da empresa. Logo ao entrar, o supervisor novato anunciou que os gerentes que eram amigos do antigo supervisor seriam todos substituídos. E assim foi. Aos poucos, ele foi trocado os amigos, o ex-supervisor, até que chegou a minha vez. Após muita perseguição, Carlos foi demitido. As pessoas ao redor ficavam espantadas com sua atitude. Não havia nele raiva, muito menos sentimentos de revanche. Se essa empresa não reconhece todo o meu trabalho e meus resultados, é porque aqui não é o meu lugar. E porque existe um lugar melhor para mim, dizia ele, Carlos, e não seria buscando culpados e criticando o novo supervisor que ele continuaria crescendo, o que para muitos significaria um problema, para ele foi uma oportunidade. Assim, menos de um mês depois de ser demitido, o supervisor de um grande grupo calçadista, sabendo da história de Carlos e de sua postura madura e impecável, o contratou para gerenciar uma de suas lojas. Faz 10 anos que isso aconteceu, faz 10 anos que trabalho neste grupo, faz 10 anos que sou muito mais feliz profissional e pessoalmente. Minha primeira loja aqui tinha 12 vendedores e a atual tem 90 pessoas. Nunca parei de crescer.
hoje sou valorizado de verdade, concluiu Carlos. Certamente foi sua atitude de responsabilidade que lhe possibilitou essa conquista. Costumo dizer que quem tem poder, quem age. Os autorresponsáveis são assim, eles agem, não se imobilizam pensando nas injustiças ou nos fracassos. Eles sabem que, consciente ou inconscientemente, criaram essas situações, seja por comportamentos, por pensamentos, por ação, seja por omissão. Por isso, eles se reconhecem como os capitães da vida deles, reconhecem quanto a rota por eles escolhidas não gerou bons resultados e só lhes restam optar por uma nova rota e um novo caminho a seguir. Eles agem de forma ativa e vivem em primeira pessoa, são eternos aprendizes. Tenho visto muitos vendedores que reclamam de suas empresas, dos preços tão competitivos de seus produtos e serviços, da má qualidade do que vendem, criticando superiores e chefes. Entretanto, tenho visto outros dentro das mesmas empresas e das mesmas equipes que vendem os mesmos produtos e geram grandes resultados, com as mesmas condições, as mesmas circunstâncias e os mesmos recursos, porém com uma grande diferença. A atitude e a crença deles é o próprio e são únicos responsáveis pela vida que têm levado. Assim, são os únicos capazes de mudar a vida deles. Um gerente me relatou: para que eu fosse um grande gerente, minha equipe deveria ser mais proativa e comprometida. Eles preencheriam seus relatórios e resumos de desempenho e precisariam haver cobranças. Os seus relatórios e resumos de desempenho, sem precisar de cobrança, o marketing da empresa seria mais agressivo e, principalmente, meu diretor seria mais compreensivo e menos exigente. Depois do seminário de inteligência emocional e de algumas sessões de coaching, seu discurso mudou e com ele todo o seu comportamento e sua atitude. Ele passou a falar e agir assim: sei que tenho sido relapso e omisso. A maior parte de minha equipe é muito boa, mas preciso de mais acompanhamento e cobrança. E uma pequena parte da equipe, porém, não tem atingido sua potencialidade para estar na empresa e eu deveria ter sido a coragem moral de substituí-la. De qualquer maneira, todos precisam da minha experiência e de treinamento. Na verdade, meu diretor já me deu várias chances e ainda não fui capaz de aproveitá-las. Desta vez, não vou tentar, muito menos fazer o meu melhor, simplesmente vou agir, vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, vou assumir a responsabilidade pelos resultados da minha equipe e, se não obtivemos os resultados esperados, sei que fui o responsável. Estou em um momento em que continuar justificando e explicando os insensamentos não me ajudarão neste novo emprego, nem em nenhum outro. Agora, minha vez, minha carreira e minha vida só dependem de mim. Estou indo, é chegada a minha hora. Em um mês, este gerente provou que seu discurso era verdadeiro, com mudanças em suas atitudes e em seus comportamentos. Toda a equipe mudou de forma inimaginável. Ele próprio se surpreendeu, pois não acreditava que suas mudanças tivessem tanto poder, que gerassem mudanças tão fortes e profundas na equipe em relação às vendas, aos procedimentos e ao clima organizacional. Em outro caso, um vendedor de uma concessionária, em um momento de desabafo, relatou-me: tudo nessa empresa é difícil. O salão de vendas é antiquado e muito apertado. A marca que nós vendemos está em declínio. Nossa assistência técnica é a pior do mundo. Ela só faz piorar as situações. Como é que pode vender desse jeito? O problema não sou eu, o problema são os outros que não me deixam fazer o meu trabalho direito. Ele continuou: Paulo Vieira precisa de treinamento, consultoria, não sou eu, nem a equipe de vendas, e sim os diretores. Se eu pudesse mudar a empresa e se eu fosse o gerente ou o dono daqui, aí sim, tudo seria diferente. Mas como Deus não dá asa à cobra, sabe como é, né? Então vou levando, porque como Ele quer. Para mim, estava tudo indo claro. Era o caso típico de um vendedor sem autorresponsabilidade, um vendedor que sentia injustiçado, vitimado pelo mundo, pelas circunstâncias e pela empresa. Todo o meu fracasso era provado pelos outros e ele, infelizmente, não tinha meios de mudar a sua pobre existência. Depois de tanta lamúria e autocomiseração, já não estava aguentando mais. Perguntei: há quanto tempo você está na empresa? Há 8 anos, ele respondeu. Quer dizer que você já faz muitos treinamentos e conhece muito sobre esses automóveis e a essa marca?
Ao que ele respondeu: duvido que alguém aqui entenda mais dessa marca e de vendas do que eu, afirmou ele de forma categórica. Então, por favor, me responda, por que os novatos jovens com pouca experiência em veículos e em vendas de carros estão vendendo mais do que você? Com toda a prontidão, como se já tivesse esperado pela pergunta, ele respondeu em um tom agressivo e vitimizado. Se eles estivessem aqui desde o começo, estariam também como eu, desmotivados e cansados de remer a toda contra a maré. Escondendo minha impaciência por tanta autocomiseração, continuei o processo de coach. E porque não continuava sua empresa tanto tempo se não concordava com as políticas internas, estratégias e estrutura física, o que o impede de ir buscar algo melhor, mais compatível com seu potencial e seu estilo se você é tão bom? Por que você não foi em busca de uma empresa que saiba reconhecer seu valor e sua experiência? Ele permaneceu calado por algum tempo. Sem responder nenhuma dessas perguntas, olhou para cima em busca de uma resposta convincente. Depois ficou sem olhar, perdido no horizonte. Quando, enfim, olhou para baixo, sua fisionomia corporal se tornou mais humilde e seus olhos se encheram de lágrimas. Então ele falou: na verdade, tudo está diferente. Antigamente havia muito mais clientes, não havia tantas marcas competindo conosco. Era só Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen. Agora é uma loucura. Toyota, Renault, Peugeot, Honda, Mitsubishi e Nissan. São mais de 30, muitas delas com as fábricas aqui no Brasil. Todas com outras são importadas. Com um ar de nostalgia, ele continuou: na época em que o fundador era quem trocava a empresa, não existia tanta cobrança e a gente tinha mais liberdade. A verdade mesmo é que era muito mais difícil vender um carro. Eram os clientes que compravam o vendedor. Bastava mais ser atento e tirar o pedido. A cada dia que passa está mais difícil, os clientes são cada vez mais exigentes. É necessário um esforço muito maior. E para piorar, vem vocês da consultoria com essa história de pré-venda, pós-venda, prospecção, resumo, desempenho, quadros de metas. Estão até cobrando adicional de vendas. São muitas mudanças e eu não sei se sou capaz. Nessa hora, ele parou, refletiu um pouco, mas e continuou: acho que estou meio acomodado, talvez até viciado no passado. Não sou mais que estou meio acomodado, talvez até viciado. Nenhuma criança, não sei se sou capaz de me adequar a tantas mudanças. Visivelmente emocionado pela primeira vez, ele se permitiu refletir sinceramente sobre a vida profissional e seu futuro. Permitiu-se pensar sobre seus defeitos e suas falhas, sobre o que tinha fazendo e o que deveria fazer. Diante dessa recolocação falei: o início de sua vida já começou a acontecer, pois você foi capaz de olhar para dentro de si e usar a autoconsciência, enxergar o que está bom e o que está ruim, o que deve ser mantido e o que deve ser mudado. Parabéns, sua vida começou a mudar em instante. E para mudar mais, a ênfase em sua possibilidade de mudança, apresentei ele os propósitos utilizados. Seu semblante começou a mudar, sua cabeça se ergueu, seus ombros se projetaram para trás e um sorriso surgiu. Então ele perguntou: você acha mesmo que posso vir e ser um dos melhores vendedores da empresa? Certamente, se as pessoas sem experiência podem, imagine você com toda a sua bagagem e vivência. Mas para que seu processo ocorra, depende apenas de uma coisa: que você continue e persista nessa postura de autorresponsabilidade, reconhecendo que o que você está vivendo é o resumo de como você tem passado e falado e comportado, trabalhando, encarando a vida. Mude de si mesmo e todo mundo mudará ao seu redor. Continue mude. Você mesmo experimentará uma nova vida. É isso que é uma decisão que só cabe a você. É importante, porém, você sabe que os frutos das suas mudanças virão no momento apropriado. É fundamental você persistir na autorresponsabilidade e não desistir no meio do caminho. Dei de presente a esse vendedor o meu livro, O Líder Eficaz. Em pouquíssimo tempo pude apreciar e me deleitar com uma nova pessoa que surgiu, um novo profissional, um cabedal de mudanças capazes de direcionar toda a sua vida familiar, conjugal, social, até melhorar sua saúde e sua aparência física. Em conversas posteriores, ele me relatou que a ferramenta que ele mais usou
foi o conjunto das 6 leis para a conquista de autorresponsabilidade. Essas 6 práticas formadas, hábitos diários, tratam-se das mudanças que as pessoas ao seu lado e você mesmo perceberam que é uma nova pessoa, está surgindo, que novas oportunidades e possibilidades estão batendo à sua porta. Elas perceberam que coisas muito boas estão acontecendo sem explicação. Então você perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou até você e verá que a autorresponsabilidade, quando incorporada à forma de viver de alguém, produz verdadeiras maravilhas.